total de pessoas com acesso à internet no trabalho ou em casa no Brasil chegou a 58 milhões de pessoas em julho de 2011. Além da busca por informações e entretenimento, uma parcela considerável dessas pessoas está fazendo negócios na grande rede. E esses novos consumidores são alvos de diversas empresas, umas já consolidadas no mercado e outras criadas agora por empreendedores que estão enxergando aí um grande negócio. O uso da web como ferramenta de negócios é tema do Paraná Empreendedor de hoje. Os convidados são Antônio Borba, consultor de tecnologia e diretor executivo da Magic Web Design, e Rodrigo dos Santos, coordenador do curso de produção multimídia da Faculdade OPET. Antônio, quais são os primeiros passos para se entrar nesse? A primeira coisa que a empresa tem que fazer é ter seu website. Parece uma coisa meio óbvia. Hoje é imprescindível isso. É imprescindível, né? É que com as redes sociais, né, muitas empresas vão direto para as redes, já estão presentes, porque começa com o próprio empreendedor que já tem a sua presença nas redes, né? Mas a empresa precisa ter um site bem profissional, que esse é o cartão de visita. Quando você visita um website de uma empresa e o website é meio amador, meio caseiro, passa uma imagem muito errada. E depois de investir no site, aí sim é a hora de investir em e-commerce, redes sociais, ou outras mídias que são também muito importantes hoje em dia, né? Rodrigo, esse modelo de site aí foi mudando nos últimos anos? Antes ele não começou assim, hoje ele é bastante diferente? Não, é bem diferente. Quando eu comecei em 95 para 96 era uma coisa totalmente estática, sem graça, mas era quase um cartão de visitas mesmo, né? O nome da empresa, o endereço físico dela, talvez um e-mail, às vezes tinha, às vezes não. É mais para mostrar que ela existia, não tinha muita interação ali. Atualmente já é uma coisa completamente diferente, com outras necessidades, né? Como se adaptar a isso? A empresa, como ela deve saber como criar o seu site? Tem pesquisas aí? É o papel de uma empresa. Na verdade, o Rodrigo falou muito bem, porque no começo as empresas faziam folders virtuais, como se fosse. Elas nem sabiam muito bem para que estariam lá, né? Hoje em dia, o papel de uma empresa de web design também é aconselhar as empresas que as procuram para construir um site do que fazer. Por exemplo, conforme o ramo de atividade da empresa, pode ter uma estratégia mais interessante. A gente tem que analisar o que a empresa faz, qual é o público-alvo e fazer a definição, sugestão de uma estratégia online ou o que ter no site. Claro que isso depende também até onde a empresa quer ir e qual é a verba que ela tem, né? Conforme a verba disponibilizada pela empresa e a vontade dela de fazer do site um diferencial, a gente consegue fazer projetos até melhores. E, Rodrigo, uma empresa, tem muitas empresas que existem só na internet hoje. Qual que é a diferença aí entre... É mais fácil se fazer uma empresa que só existe na internet? Não. Não? Não, ela é tão difícil quanto uma empresa de verdade. Quais são as diferenças aí? Quais são? Eu acho que talvez a diferença é que pareça que é mais fácil. Então você tem mais aventureiros que se jogam na internet sem fazer nenhum curso, sem contratar uma empresa de verdade para fazer o site, e acha que simplesmente colocar alguma coisinha lá na internet vai funcionar e de repente amanhã vai ficar milionário. É uma coisa que não acontece mais. Até aconteceu lá por 96, 97, mas nunca mais vai acontecer isso. Então, acho que a principal diferença é essa. E o fato de você não ter uma coisa física para lidar. Então, talvez você consiga trabalhar mais remotamente, você pode trabalhar viajando, que são algumas facilidades, mas, do meu ponto de vista, a dificuldade é a mesma. Que tipo de empresas a gente pode encontrar hoje que são exclusivas de internet? Bom, as redes sociais não deixam de ser empresas, né? Você tem pessoas que compram e vendem. Sites de compra coletiva, por exemplo. Sites de compra coletiva. É uma das últimas modas, leilões de centavos, que é o site da moda, né? Agora, você compra tudo pela metade do preço. Deixa eu me lembrar, rádios virtuais. Alguns portais. O Rodrigo falou muito bem, as pessoas entram na web achando que é uma coisa muito fácil, mas hoje em dia os grandes portais, os grandes projetos que têm dado certo, eles já vêm de um business plan, já tem investidores por trás, tem pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo. É difícil ter lugar hoje em dia para amadorismo acontecer por acaso como era nos primórdios da web, né? Hoje em dia mesmo a web ela é muito profissional. E é preciso ter paciência de testar um produto, ver se ele vai dar certo também? É preciso ter um pouco disso?
Muitas vezes, quando um produto é um projeto extremamente inovador, no testar ele já pode explodir. Isso aconteceu em muitos casos de redes sociais, compras coletivas, etc. Mas são casos muito mais raros. O que a gente mais vê na internet, eu acredito que, como em todos os negócios, é uma cópia ou uma tentativa de adaptar um modelo de negócio para alguma coisa com uma certa dose de inovação. Mas os negócios 100% inéditos, eles são raros, né? Porque muito quase toda ideia é copiada hoje em dia. Né? São mais adaptações do que já existe. Eu acho que é uma tendência natural, né? Competitividade. O nosso mundo atual, muitos negócios, muitas pessoas tendo ideias e executando, é uma tendência mesmo. Rodrigo, a internet aí é um mundo de informações muito vasto. Como garantir uma visibilidade? Como a empresa consegue visibilidade nesse mundo? Nossa, isso é uma boa pergunta, né? É uma miríade de coisas, não é uma coisa só, né? Não existe uma receita de bolo. Coloque lá no Facebook, você vai bombar e daqui a pouco você vai ficar o dono da internet. Acho que isso não existe mais. O que existe é uma série de ações, uma série de business plan, fazer a coisa profissional. Eu acho que o principal é fazer a coisa profissional. Né? Como assim? É você preparar o teu negócio antes dele entrar na rede. Né? Você não vai comprar uma casa sem você pesquisar várias casas antes, sem ver custo-benefício. Com o negócio é a mesma coisa. Você não vai abrir um negócio sem fazer nenhuma pesquisa. E houve um tempo em que o pessoal realmente abria na internet alguma coisa sem pesquisar. Hoje não. Hoje você precisa ter pessoal profissional, precisa ter pesquisa de mercado, precisa ter uma miríade de coisas para daí você tentar se lançar no mercado. Está muito correto isso. Mas acho que a gente pode até complementar, Rodrigo, falando um pouquinho de algum beabá, assim, de a pessoa ser visível junto ao Google, né? Que todo mundo quer estar na primeira página do Google, né? Sim, todo mundo quer aparecer. Se houvesse uma receita, então todos estariam na primeira página, não haveria mais a segunda página. Não é? Então, o que acontece é o seguinte, primeira coisa, um site, ao ser construído, ele tem que obedecer a padrões mundiais. Por exemplo, quando nós fazemos um site, ele obedece a uma certificação, ele é validado junto ao W3C, que regulamenta toda a semântica, a construção. O que é o W3C? É um órgão que ele determina como deve ser construído o padrão de HTML, quais são os parâmetros, é como se fosse uma normatização para a programação HTML. Isso não é tudo, mas começa por aí. Se o site obedece às normas, obedece aos padrões, ele já tem algumas características que permitem ele ser melhor ranqueado. Quais são alguns desses padrões? Não, esses padrões são técnicos, né? São padrões de código, o uso do código. O usuário leigo não consegue nem ver isso. Isso é interno. Mas existe um validador online que dá para perceber, pesquisar se o site está validado. Né? O endereço é validator.w3.org. Pode digitar qualquer site ali para verificar se ele obedece a esses padrões de validação. Aí existem outras técnicas de desenvolvimento também de código que permite que o site esteja melhor ranqueável, vamos falar assim. Mas como todo mundo tem site hoje em dia, o principal é saber que o site precisa ser atualizado com frequência. Isso garante que ele também tenha um ranking melhor junto aos mecanismos de busca, porque é um site que traz informações novas, isso é detectado pelos mecanismos. E criar o que a gente chama de link building, que é colocar a empresa não só no site, mas em várias redes sociais espalhadas, que referenciem o site, construir um blog, gerar conteúdo. E a empresa estando presente em várias redes sociais, em vários locais, é muito mais fácil, muito mais relevante para encontrá-la. Então, a gente fala assim hoje em dia que o site, ele é o básico, ele é o início. Mas se a empresa quer estar bem, ela quer estar ranqueada, ela tem que investir numa série de coisas. E quanto mais relevância ela tem, quanto mais pessoas nos seus sites, que não tem nada a ver com a empresa, começam a, olha, nesse site é importante, esse site tem uma informação relevante, mais ele vai subindo no ranqueamento também. É um fator a mais, certamente. Ou seja, a visibilidade nem sempre garante credibilidade. A credibilidade tem que... Ela vem de alguma forma, mas a credibilidade ela é ranqueada também. Os sites que estão nos primeiros lugares são sempre aqueles que têm mais credibilidade por alguém. Né? Nem que seja credibilidade por aquele nicho de pessoas, mas ele é uma questão de credibilidade. E as empresas, você sente que nos últimos anos elas estão entendendo isso, elas estão buscando essa integração? Sim. Hoje em dia, pelo menos 50% das empresas que orçam projetos conosco já não querem só um site, querem também estar nas redes sociais. Aí, conforme a verba disponível pela empresa, é possível fazer um investimento. Elas já estão criando essa consciência, muitas vezes saindo da mídia convencional, pelo menos uma parte do investimento,
para investir em redes sociais e internet, que acaba sendo até muito importante, né? Por exemplo, a lista telefônica é um caso clássico, né? Quantas empresas estão deixando de investir na lista telefônica para investir online ou até mesmo, não só na construção de sites e redes, mas em comprar propaganda junto ao Google, né? Que são os links patrocinados. O retorno é maior, hein? Imediato e principalmente mensurável. O retorno muitas vezes... direcionado, né? Direcionado a um público, né? A uma localização geográfica, a horários específicos, porque muitas vezes você não consegue mensurar o público na mídia aberta ou numa lista telefônica. E ali, junto à propaganda do Google, você sabe todas as pessoas que clicaram, né? Então, altamente mensurável. De que forma você fica sabendo desses detalhes? Não, você não fica sabendo os detalhes da pessoa que clicou, mas você tem o número exato de quantas pessoas clicaram, porque esse parâmetro é fornecido pelo Google. E de onde elas vieram, né? Então você consegue mensurar pelo Google qual que é a cidade, vamos pensar numa empresa nacional, qual é a cidade que mais acessa? Qual é a porcentagem? Daí você consegue falar, olha, São Paulo é o que mais acessa, mas São Paulo tem mais pessoas do que Curitiba. Então daí você consegue mensurar e descobrir que talvez investir mais em Curitiba seja mais negócio do que investir em São Paulo. Ou talvez investir mais em uma cidadezinha do interior que não se sabe porquê, tem mais gente acessando. Daí descobrir esses porquês. Então, você é melhorando sempre uma campanha, né? Então o Google permite esse tipo de ação e é muito interessante, né? Você tem o controle, você tem a campanha publicitária na mão. E por isso é importante, com essa visibilidade, é importante, principalmente nas redes sociais, você ter um cuidado com a imagem da sua empresa, porque às vezes é fácil você construir, mas é muito mais fácil se destruir essa imagem. Sem dúvida, né? Porque imagine você fazer toda uma campanha, investir um certo valor e de repente nas redes sociais estão falando mal, a empresa não é bem vista. Aí você joga por terra todo o investimento. Né? Um deslize ali também pode ser fatal. Por isso é importante... Ele pode ganhar uma dimensão maior do que... Sem dúvida. É importante a empresa estar disponível para atender esses anseios, para responder, estar na rede, para que isso não aconteça. E a forma mais correta também é contratando profissionais para administrarem suas redes sociais, para que não cometa deslizes ao entrar nela. E que entenda o público, né? Entender o público para quem essa rede social está... Com quem que ele está falando. Né? Porque você falar com o público que gosta de futebol, digamos que você tem um clube e você quer fazer na rede social o portal do seu clube ali na rede social, é diferente de você fazer de uma loja de roupas. O público é diferente, as pessoas são diferentes, então tem que ter um profissional que alimente essa rede social, mas com vista no público que quer ter o retorno. Né? Tem que entender essa diferença. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Paraná Empreendedor continua no próximo bloco. Até já.